Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a este canal. Nesse vídeo falaremos sobre o servo vigilante, o que podemos aprender com essa parábola, o que a Bíblia nos mostra em seus textos sagrados, o que podemos extrair desse ensino, essas lições para a nossa vida. Se você não é inscrito no canal, aproveite esse momento aqui embaixo, se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando, para que vidas sejam alcançadas, sejam edificadas pela palavra do Senhor. A parábola do servo vigilante fala sobre a importância da vigilância. Os servos de Cristo devem estar sempre preparados para o retorno do seu Senhor. A parábola do servo vigilante está registrada em Lucas 12, 35 ao 40. Também é um texto paralelo no Evangelho de Marcos, que se harmoniza ao significado dessa palavra, a qual Jesus relatou. Marcos 13, 33 ao 37 está registrado. O Senhor Jesus Cristo exorta os seus seguidores a estar com seus lombos cingidos e com suas lâmpadas acesas. Na parábola do servo vigilante, Jesus diz que os crentes devem ser como os servos que esperam o seu Senhor, que foi a uma festa de casamento. Atentos, esses servos devem estar rapidamente. Abrirão, ou seja, a porta, quando o seu Senhor voltar da festa. Lucas 12, 35. Então Jesus também diz que aqueles que agem assim, como um servo vigilante, são bem-aventurados. Sobre este, o Senhor Jesus faz a maravilhosa promessa. Em verdade vos digo que ele, o Senhor, se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servir, e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os acham assim. Bem-aventurados são os tais servos. Lucas 12, 37 ao 38. Vamos entender o contexto dessa parábola do servo vigilante. Faz parte de um capítulo que registra um longo discurso de Jesus perante uma grande multidão, incluindo seus discípulos. Lucas 12 está relatado. Na primeira parte de seu discurso, o Senhor Jesus Cristo se dirige especialmente aos seus discípulos, provavelmente um grupo maior que os 12 mais próximos. Já na parte final de seu discurso, Jesus se dirige à multidão. Inclusive, nesse mesmo discurso, Jesus contou outras duas parábolas conhecidas, as parábolas do rico insensato, lá em Lucas 12, 16 ao 21, e a parábola dos dois servos, em Lucas 12, 42 ao 46. A primeira parábola, fala sobre a tolice de depositar toda a sua confiança nas coisas passageiras desse mundo. Nesse sentido, encontramos um contraste entre o homem rico e o tolo dessa primeira parábola. E o servo vigilante encontra o outro tolo, que está com o seu coração na terra. O Senhor vigilante está com o seu coração no céu. Já a segunda parábola enfatiza o mesmo ponto da parábola do servo vigilante. Ele destaca que o servo bom é aquele que age com vigilante, comprometimento e muita prudência. Vamos explicar um pouco mais sobre essa parábola do servo vigilante. Como já fica claro, a parábola do servo vigilante é uma lição sobre a vigilância. Isso é evidente em cada frase da parábola. Em primeiro lugar, Jesus diz que o servo vigilante tem o seu lombo cingido. Essa expressão faz referência ao costume da época. As pessoas naquele tempo usavam
longas túnicas que dificultavam os seus movimentos, não é? Então elas usavam um cinto que mantinham as suas vestes acima do joelho para possibilitar agilidade na execução de seu trabalho. Portanto, estar com o lombo cingido significa estar vestido de modo adequado para poder agir prontamente. Aplicando essa metáfora à vida espiritual, o servo vigilante é aquele que está sempre preparado para receber o Senhor. É aquele que está sempre pronto para agir pela causa do reino de Deus e servir ao seu Senhor, de forma adequada, aguardando diligentemente a sua volta. Em segundo lugar, Jesus diz que o servo vigilante mantém sua candeia acesa. Naquele tempo não havia luz elétrica e as candeias era essencial para enxergar durante a noite. Se um servo não estivesse com a sua túnica cingida e com a sua candeia acesa, ele jamais poderia abrir a porta para o seu senhor de madrugada, pois certamente ele iria tropeçar na escuridão. Em ambos os casos, tanto em relação às vestes como em relação às lâmpadas acesas, a parábola indica a necessidade do compromisso em servir e a necessidade, ou seja, de uma preparação para receber o seu Senhor. Nesse ponto, o mesmo princípio ensinado na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, 1 ao 13. Em terceiro lugar, na parábola, Jesus diz que o servo vigilante será graciosamente recompensado pelo seu Senhor. No sentido de que o próprio Senhor servirá ao seu servo. A inversão de papéis aqui é clara. E é impressionante isso. Essa é uma cena impensável. Falando a respeito do ponto de vista humano, não é? O Senhor Jesus te servir. Mas durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus deu a verdadeira aula sobre o significado de servir alguém. Vocês lembram lá em Lucas 22, 27? O Senhor tomou o lugar do servo e as implicações finais de sua obra poderão ser vistas em toda a plenitude na ocasião de seu retorno, quando ele acolherá seus servos, bem-aventurado nas boldas celestiais. O servo vigilante está sempre esperando o seu Senhor. Alguém que pode perguntar, quando o Senhor virá, apesar de terem como certo a volta do Senhor? Os crentes não conhecem a resposta dessa pergunta. Por isso, os crentes genuínos são servos vigilantes, pois eles estão prontos a receber o Senhor em qualquer hora da vigília da noite. Lucas 12, 38. Os judeus tinham um costume de contar horas noturnas, dividindo a noite em 3 vigílias, enquanto os romanos dividiam a noite em 4 vigílias. Mas o servo vigilante está sempre pronto em seu posto a qualquer vigília da noite, aguardando o retorno do seu Senhor. Pois isso, eles são verdadeiramente bem-aventurados. É aqui Jesus conclui a parábola trazendo uma lógica semelhante à mensagem de outra parábola, a parábola do ladrão, lá em Mateus 24, 42 ao 44. A ideia é que se o dono da casa soubesse que hora o ladrão viria, ele conseguiria proteger sua casa. Da mesma forma, os servos de Cristo não sabem que hora, sobre o retorno do seu Senhor, quando ele chegará. Então, com bons servos, vigilantes, ele sempre está pronto. Nós devemos sempre estar prontos, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus.